Oi gente, tudo bem? Hoje vamos falar sobre Karl Marx, que foi de 1818 a 1883. Karl Marx foi um filósofo e revolucionário socialista alemão. Criou as bases da doutrina comunista, na qual criticou o capitalismo. Com suas obras filosóficas, Marx deu origem a um conjunto de ideias que foram chamadas de marxismo e se tornou doutrina oficial dos países de regime comunista. A primeira discussão em torno do socialismo marxista surgiu com a publicação do livro Manifesto Comunista, em 1848. Os fundamentos desse socialismo estavam em compreender a história do capitalismo, como aconteceu, as suas consolidações e as suas contradições. Ao contrário do socialismo utópico, o socialismo marxista não acreditava em uma sociedade ideal, onde os burgueses iriam partilhar das suas riquezas em prol do bem comum social. Segundo os marxistas, o capitalismo estava em um caminho que eventualmente seria ultrapassado, sendo que o socialismo seria uma etapa de transição até o alcance do comunismo. Entretanto, essas evoluções só seriam possíveis através de uma revolução feita pela classe trabalhadora. Os marxistas dividiam a sociedade capitalista em duas classes: a burguesia, que possuía o controle dos meios de produção, e o proletariado, aqueles que não tinham posses e vendiam sua mão de obra, ou seja, os trabalhadores. Essas duas classes estariam sempre divergindo, o que seria a chamada luta de classes. Portanto, os marxistas defendiam que para o fim da luta de classes seria necessário realizar uma revolução, na qual os trabalhadores passariam a controlar os meios de produção. O marxismo é uma teoria política e econômica que se originou nas ideias do filósofo alemão Karl Marx no século XIX. Marx desenvolveu sua teoria com base nas condições de vida dos trabalhadores industriais na Europa na época, que eram explorados por seus patrões e viviam em condições extremas de pobreza. De acordo com Marx, a história da humanidade é moldada pelas lutas de classe. Ele argumentou que as sociedades são divididas em classes sociais com interesses divergentes e que, eventualmente, a classe oprimida se rebelará contra a classe dominante e estabelecerá uma sociedade sem classe, na qual não haverá mais exploração do trabalho. A teoria de Marx foi influenciada pela filosofia hegeliana, bem como pelo socialismo utópico de pensadores como Robert Owen e Charles Fourier. Marx também se inspirou nas ideias do socialista francês Claude-Henri de Rouvroy, conde de Saint-Simon, que argumentou que a sociedade deveria ser organizada em torno da produção de bens e serviços necessários ao bem-estar geral. O marxismo se tornou uma ideologia popular entre os trabalhadores da Europa no final do século XIX e no início do século XX, especialmente na Rússia, onde os bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, usaram a teoria de Marx para fundar o primeiro Estado socialista do mundo em 1917. O marxismo também influenciou muitos outros movimentos sociais e políticos ao redor do mundo. Oi gente, meu nome é Eduardo e vou falar sobre Sigmund Freud. Bom, ele nasceu em 1856 e morreu em 1939. Ele foi um médico, especificamente neurologista e psiquiatra austríaco. Ele foi muito importante, pois ele que criou a psicanálise, que é um tratamento um método utilizado para o tratamento de doenças mentais. Ele também tinha 6 filhos e era filho de Jacob Freud, um pequeno comerciante, e de Amalie. Sua mãe era de origem judaica. Freud acreditava que boa parte daquilo que vivemos, no caso, emoções, impulsos e crenças, surge a partir de nosso inconsciente e não é visível pela mente consciente. Lembranças traumáticas, por exemplo, ficam bloqueadas na memória de um indivíduo, mas continuam ativas sem sabermos e podem reaparecer em certas circunstâncias. Do ponto de vista científico, o objetivo de Freud foi colocar a psicanálise como ciência hermenêutica que ajudaria a interpretar fenômenos sociais, culturais, políticos e morais. Os principais conceitos que inauguram a psicanálise de Freud são a noção de inconsciente, a teoria sexual e o princípio do prazer e de desprazer, a teoria das pulsões e a noção de aparelho psíquico.